Hoje nós vamos falar sobre preço, que é um assunto que eu tratei aqui recentemente no canal. Eu falei sobre produtos digitais low ticket, falei sobre produtos high ticket, que são produtos mais caros. Nós vamos falar também sobre posicionamento e vamos falar um pouco sobre análise de mercado também. E o ponto é o seguinte, eu já falei num vídeo aqui que toda venda acontece para a minoria. Então, se você tem uma loja num shopping, você tem uma maioria de pessoas que passa na frente dessa loja todos os dias, que são os frequentadores daquele shopping. Você tem um número menor, consequentemente uma minoria que entra nessa loja. E de quem entra nessa loja existe uma minoria ainda, existe um número menor de pessoas que de fato interage com a loja no sentido de olhar produtos, perguntar alguma coisa para o vendedor, experimentar um sapato, experimentar uma roupa. E dessas pessoas existe uma parcela menor que de fato compra. Isso nos leva a lembrar de dois pontos. Primeiro é o que eu acabei de falar, toda venda acontece para a minoria, é sempre a minoria que compra. E o outro ponto é que todo sistema de vendas é um funil. Mesmo que você não esteja presente para isso, mesmo que você não tenha desenhado o seu funil de forma consciente, todo o processo de vendas é um funil. Esse exemplo do shopping que eu dei é perfeito. Você tem a boca do funil, que é quem passa na frente da loja, você tem uma etapa abaixo disso com um número menor de pessoas, que é quem entra na loja, e assim por diante. Se você tem um negócio online na internet, você tem uma massa de pessoas que tem a oportunidade de ver o seu vídeo, você tem um número menor de pessoas que entram no seu vídeo, você tem um número menor de pessoas que entra no link que você indicou ou tomou a ação que você orientou que ela tomasse, tem um número menor de pessoas que virou lead, que interagiu, e tem um número menor de pessoas que comprou. Então toda venda é para a minoria, e todo o processo de vendas é um funil. Se você não desenhou o seu funil de vendas, e nem sempre você precisa de fato desenhar, basta você observar o que acontece para saber qual que é o funil que existe ali. Só de fazer esse processo, só de adquirir essa consciência de qual é o seu funil, isso já pode ajudar você a refletir se você está precisando de mais tráfego ou mais conversão. Todo negócio, todo processo de venda se resume a tráfego e conversão. Quando eu falo tráfego, não é tráfego pago, não é anúncios necessariamente, é fluxo de pessoas. Pode ser proveniente de anúncios, pode ser proveniente de frequentadores do shopping, pode ser orgânico, pode ser qualquer coisa. Tráfego é fluxo de pessoas e conversão é quantas dessas pessoas tomam a ação desejada, que do ponto de vista de negócios é a venda. Então todo negócio se resume também a tráfego e conversão. Todo negócio vende para a minoria. Partindo do princípio que todo negócio vende para a minoria, um erro muito comum de empreendedores iniciantes é que eles olham para o Brasil, né? Nós estamos no Brasil, moramos no Brasil, e eles olham para características generalistas do Brasil. O que eu quero dizer com características generalistas do Brasil? O salário mínimo no Brasil é relativamente baixo comparado com vários países do mundo. Se não me engano, é na casa aí dos R$ 1.500. O poder aquisitivo do brasileiro médio é relativamente baixo. E veja bem essa palavra que eu usei, médio. O que é uma média? A média é a soma do todo dividido pela quantidade do todo. Então, qual que é a renda média do brasileiro? É a soma da renda de todos os brasileiros dividido pelo número de brasileiros. E esse é o problema com a ideia de média. A média, ela pega as pessoas do topo e joga para baixo. E pega as pessoas do fundo e joga para cima. Então, nem sempre a ideia de média é uma métrica eficiente para você tomar decisões de negócios. O Brasil é um país considerado pobre. É um país em desenvolvimento, seja lá o termo que você quiser usar a respeito disso. Tem inúmeras dificuldades para abrir empresas, tem pobreza extrema, tem desigualdade social, tem vários problemas no Brasil de fato. O salário mínimo é baixo, não estou dizendo que a solução seria simplesmente aumentar o salário mínimo, ele é reflexo de vários fatores da economia. A economia do Brasil é um problema, não é das mais desenvolvidas, e por causa disso várias médias são jogadas para baixo. Mas aí voltamos nessa questão. Isso é uma média. Em paralelo a isso, o Brasil é um país de tamanho continental com uma população muito grande. Também acima da média. 210, 220, algum 230, nessa faixa, milhões de pessoas que nós temos no Brasil. Isso significa que, dentro do Brasil, você tem recortes da sociedade
com diferentes características. Dentro do Brasil, você tem vários países da Europa. Portugal é um país que tem um poder aquisitivo maior que o Brasil. Portugal é um país com salário mínimo superior ao Brasil, fazendo a conversão da moeda. Portugal é um país que a vida como um todo tende a ser mais fácil que o Brasil do ponto de vista mediano. As médias de Portugal são superiores ao Brasil. Não estou falando que não existem dificuldades em Portugal, não é o tema desse vídeo, não seja burro de ir para esse lado. O ponto é, apesar disso, Portugal tem 10 milhões de habitantes. É menos do que a cidade de São Paulo. Então, dentro do Brasil, se você pegar uma camada da sociedade, você tem vários Portugais dentro do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Por que no Brasil nós temos loja da Gucci, concessionária da Porsche, lojas de carros importados que vendem até Ferrari? Não sei se tem concessionária oficial da Ferrari no Brasil, mas você tem lojas que vendem carros de 2, 3 milhões. Você tem um mercado de apartamentos de luxo, de imóveis de luxo, de condomínios de luxo. Você tem Alphaville. Você tem inúmeras situações dentro do Brasil para pessoas ricas. E abaixo dessas pessoas ricas, tem as pessoas com alto poder aquisitivo também, que talvez não podem ser consideradas milionárias, não é a pessoa que compra uma Porsche, mas tem um padrão de vida comparado ao padrão de vida norte-americano, ao padrão de vida europeu, porque elas não estão na média, elas estão acima da média. Elas são as pessoas que fazem com que a média seja um pouco acima do que seria se elas não existissem. Porque, como eu disse, a média, ela tem o topo, tem o fundo e ela puxa ali, ela tenta balancear. O que eu quero dizer com isso no fim das contas? Toda venda acontece para a minoria. Tem gente que pensa, meu produto precisa ser barato porque as pessoas não têm dinheiro. Eu preciso mexer na minha oferta porque as pessoas não têm dinheiro. O que eu respondo para isso? Venda para quem tem dinheiro. Existe quem tem dinheiro. O Brasil é um país muito grande, com uma população muito grande. E existem recortes da sociedade no Brasil que tem dinheiro. E na hora que você vai montar um negócio, aqui eu falo especificamente sobre negócios digitais baseado em informação, isso é muito bom. Você pode escolher qual que é a camada da sociedade que você vai trabalhar. Você pode escolher se você vai vender para o cara que mora em Alphaville ou não. Claro que depende de fatores, como você conhecer o público e depois você conseguir acesso ao público e você desenvolver um posicionamento para esse público e desenvolver um produto para esse público. Não estou falando que é fácil desenvolver tudo isso, mas independente de ser fácil, difícil, conseguir ou não, tudo começa com uma escolha. Então, na hora de você pensar num negócio, pensar num produto, pensar num serviço, não analise o mercado baseado unicamente em média do país. Eu vendo um produto de intercâmbio num preço acima da média e deliberadamente eu decidi que o meu seria o mais caro do mercado. Não quer dizer que vai ser para sempre assim, eu tenho que falar isso para não queimar minha língua depois, as coisas podem mudar. Mas quando eu comecei esse negócio, eu falei, eu vou vender para aquelas pessoas que não procuram preço, aquelas pessoas que procuram valor, aquelas pessoas que procuram aquelas características únicas que eu vou colocar e que o preço é uma variável menos importante. E essas pessoas existem. Quando eu vendo um intercâmbio para uma pessoa mudar para o exterior, eu posso direcionar para aquele público que está cheio de problemas financeiros no Brasil e quer tentar uma vida melhor em outro país, ou eu posso direcionar para aquela pessoa que já tem uma vida boa no Brasil, fruto da família dele, que vem de uma família que tem boas condições, e o pai, a mãe e os tios vão fazer com que o filho tenha o privilégio de estudar no exterior. Quantas vezes você já ouviu falar que estudar no exterior é um privilégio de famílias ricas? E é. Ao mesmo tempo, também é uma possibilidade para pessoas que não têm tanto privilégio, pessoas de classes sociais menos abastadas financeiramente, se virar para buscar uma vida melhor num país de primeiro mundo, com mais igualdade social e que consegue fazer mais coisas ganhando salário mínimo. Normal, acontece. Existem esses dois extremos. E eu posso escolher qual deles eu vou atuar. E isso vale para você também. Você que é um consultor de alguma área, você pode escolher dar consultorias para empresários bem-sucedidos. Existem muitos empresários bem-sucedidos no Brasil. Se você pega um voo para o exterior, se você compra ali um voo da Latam, São Paulo, Paris, primeiro que esse voo já é para pessoas que algum dinheiro elas têm, né? Não é qualquer um que faz uma viagem internacional. Apesar da média brasileira,
a classe executiva tá cheia. E não é só estrangeiro, não é só europeu que tá pagando em euro. Até pro europeu é caro uma passagem executiva, não é barato só por causa da moeda. Mas tá cheio de brasileiro lá, porque existem pessoas. E em números absolutos, essa quantidade de pessoas é significativa, ou ela pode ser significativa, dependendo do seu nicho. E aí depende, claro, da sua capacidade de analisar isso também. Então o ponto desse vídeo é: você pode escolher vender para quem tem dinheiro. Você pode escolher vender para aquela camada da sociedade que tem condições de pagar mais caro. Tem psiquiatra que cobra R$1.000 por uma consulta. E o consultório dele fica dentro do shopping. E tem psiquiatra que cobra R$250 a consulta. E tem psiquiatra que ganha R$97 do plano de saúde. Às vezes os três passam o mesmo tratamento, recomendam o mesmo medicamento, mas eles escolheram posicionamentos diferentes. Eu nem sei se eu concordo tanto com médicos escolherem um posicionamento tão premium quando se trata de questões de saúde, assim, que não seja estética, que não seja tanta futilidade, mas não é esse o assunto desse vídeo. Mas tem pessoas que entendem isso. Entendem que existem camadas diferentes da sociedade. Dentro dessa camada elas têm demanda. A demanda existe tanto nas camadas com mais dinheiro, quanto nas camadas com menos dinheiro. E o empreendedor ele tem o poder de decidir qual que ele quer atuar. Decidir é diferente de conseguir, decidir é diferente de ter todos os recursos para fazer isso. Mas tudo começa com uma intenção, tudo começa com objetivar aquilo. Então, qual que é a moral desse vídeo, ensinamento de hoje, para compartilhar aqui? Primeiro que tem todo esse resumo que eu passei aqui no começo para você, mas aí vamos recapitular aqui. Toda venda acontece para a minoria. Lembrando disso, mesmo que a minoria, mesmo que quem tem dinheiro seja uma minoria, qualquer venda já acontece para a minoria. Então, venda para quem tem dinheiro. Objetive no longo prazo estar vendendo para quem tem dinheiro. Isso vai ser melhor para o seu negócio. Até para questões sociais, até para você fazer trabalho social depois, até para você ajudar pessoas depois. Imagina que você é um prestador, imagina que você é um advogado e te incomoda muito as questões sociais que existem no país, você sabe que é um problema, você tem essa consciência e de fato e você gostaria de ajudar as pessoas. Você não está ajudando mais pessoas lotando a tua agenda de cliente barato. Mas você vai ajudar mais as pessoas se você encher 70% da sua agenda com clientes caros e com 30% da sua agenda você atender gratuitamente, fazendo um trabalho social e ajudando pessoas carentes que precisam dos seus serviços jurídicos. Ou usar esse tempo, que agora você tem dinheiro, você está ganhando dinheiro atendendo pessoas que têm condições de pagar, você pode investir num projeto social. Você pode subcontratar um advogado para atender mais barato. Sei lá, você pode fazer o que você quiser, porque você ganhou dinheiro, sobrou mais tempo para você, e aí você pode exercer a tua cidadania também. Esse é o ponto desse vídeo. Toda venda é para minoria. Você pode optar em vender para quem tem dinheiro, ok? Eu sei que eu estou me estendendo aqui, mas é porque conforme nós vamos falando, vão surgindo novas ideias. Isso não significa que não tenha pessoas que sejam extremamente bem-sucedidas vendendo barato, vendendo para o público que procura preço. Tudo é posicionamento diferente. Sabe o que é posicionamento? Vale um vídeo só sobre isso, mas posicionamento começa falando não. Eu não vou vender para quem procura preço. Isso já começa aí o posicionamento. Ou eu não vou vender para quem procura a experiência mais luxuosa possível. O meu negócio é preço. Isso é um posicionamento. Então também dá para ter sucesso buscando preço. E aí, consequentemente, tendo volume. E aí existem escolhas que devem ser feitas. Mas esse é o vídeo de hoje, eu sou o Luiz Passari. Se você chegou recentemente nesse canal, faça o seguinte, se inscreve no canal agora, clica no gostei se esse vídeo gerou algum insight útil para você e dá uma navegada na aba vídeos daqui do canal, porque a maioria dos meus vídeos são
atemporais. Então vai ter vídeo de 4 meses atrás, onde eu estou discorrendo sobre um assunto, e quando você assistir esse vídeo, você vai ter boas ideias vendo ele, ok? Então dá uma maratonada nos vídeos daqui do canal. Eu sou o Luiz Passari, aqui na descrição do vídeo tem como que a gente pode trabalhar junto, construindo o seu negócio digital ou fazendo o seu negócio digital crescer, se tornando mais eficiente, mais lucrativo e trazendo mais qualidade de vida e liberdade para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.